Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou começar esse programa fazendo uma pergunta. Vocês sabem me dizer quais são os movimentos mais importantes criados no mundo das artes, desde a época da Renascença até hoje? Você está no canal Reis das Artes, meu nome é Almir Reis, eu sou artista plástico e comando esse programa especial para vocês. Antes de começar esse vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem e compartilhar com seus amigos que gostam de arte. Então vamos lá? Preparados para saber quais são esses movimentos que mudaram a trajetória da arte no mundo? Então, vem comigo. O Alto Renascimento, que durou de 1490 a 1527, produziu artistas influentes como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael, cada um trazendo poder criativo e ideias de expressão emocional. A arte durante a Renascença foi caracterizada pelo realismo. Artistas maneiristas emergiram dos ideais de Michelangelo, Rafael e outros artistas da Renascença tardia, mas seu foco no estilo e na técnica frequentemente superou o significado do assunto. Bronzino é amplamente considerado o pintor maneirista mais importante de Florença durante essa época. O período barroco, que seguiu ao maneirismo, produziu artes visuais e arquitetura ornamentadas exageradas. Esse estilo foi caracterizado pela grandeza e riqueza, refletindo o interesse de expandir o intelecto humano e explorar descobertas globais. Os maiores expoentes desse período foi Caravaggio, Rembrandt e Velázquez. O Rococó originou-se em Paris e abrangeu arte decorativa, pintura, arquitetura e escultura. Esse estilo ofereceu uma abordagem mais suave e refinada em comparação com a exuberância do Barroco. O estilo Rococó também se traduziu facilmente em prata, porcelana e móveis franceses. Como o nome sugere, o período neoclássico baseou-se em elementos da antiguidade clássica. Ruínas arqueológicas de antigas civilizações em Atenas e Nápoles, descobertas na época, reacenderam a paixão por todas as coisas do passado, e os artistas se esforçaram para recriar as grandes obras de arte antiga. Isso resultou em um interesse renovado pelas ideias clássicas de harmonia, simplicidade e proporção. O romantismo abrange uma ampla gama de disciplinas, incluindo pintura, música e literatura. Os ideais presentes em cada uma dessas formas de arte rejeitam a ordem, a harmonia e a racionalidade, características da arte clássica e do neoclassicismo. Em vez disso, os artistas românticos enfatizaram o individualismo e a imaginação. O realismo foi um movimento artístico que surgiu na França na década de 1840 por volta da Revolução de 1848. Os realistas rejeitaram o romantismo que dominou a literatura e a arte francesa desde o início do século XIX. E não se esqueçam de se inscrever no canal Reis das Artes. Os pintores impressionistas buscavam capturar a impressão imediata de um movimento, utilizando pinceladas curtas e rápidas e criando uma sensação de esboço inacabado. Eles focavam na vida moderna, retratando cenas cotidianas como salões de dança e regatas, ao invés de eventos históricos e mitológicos. Os pintores pós-impressionistas, apesar de não trabalharem como um grupo, compartilhavam ideias semelhantes, concentrando-se em visões subjetivas e significados pessoais simbólicos, em vez de observações do mundo exterior. Eles frequentemente alcançavam isso através de formas abstratas.
Um dos maiores expoentes desse movimento é Van Gogh. Simbolismo é um movimento literário da poesia e das outras artes que surgiu na França no final do século XIX, como oposição ao realismo, ao naturismo e ao positivismo da época. Esse estilo colocava uma ênfase especial no mundo dos sonhos e misticismo, bem como em vários aspectos da contracultura e marginalidade. O Art Nouveau, que significa nova arte, buscou criar um estilo único, distanciando-se da imitação de estilos anteriores. Este movimento, que floresceu no final do século XIX e início do século XX, influenciou amplamente as artes aplicadas gráficos e ilustração. Caracteriza-se por linhas e curvas longas e sinuosas inspiradas no mundo natural. O expressionismo emergiu como uma resposta ao crescente conflito de visões do mundo e à perda da espiritualidade. Os artistas expressionistas procuraram transmitir suas emoções e ansiedades pessoais através de distorções na forma e cores intensas, refletindo suas experiências internas. Liderado por Henri Matisse, o fauvismo, o primeiro movimento de vanguarda do século XX, foi influenciado por Vincent van Gogh e Georges Seurat. Esse estilo se destacou pelo uso expressivo de cores intensas, linhas e pinceladas ousadas. A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Esse movimento representou uma vanguarda artística que se manifestou nas artes plástica, escultura, arquitetura, cenografia, dança, fotografia e design. Ele surgiu no início do século XX na capital russa, Moscou, e durou até meados da década de 1920, influenciando o movimento artístico da Bauhaus. O abstracionismo, ou arte abstrata, é um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo da nossa própria realidade. Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional, ao contrário da arte figurativa, expressa por meios de figuras que retratam a natureza. O movimento Bauhaus, ou Escola de Bauhaus, é uma corrente artística que surgiu na Alemanha no começo do século XX. Atualmente é reconhecida como uma das precursoras do modernismo e inovações no campo das artes. Em 1933, o governo nazista ordenou que a Escola Bauhaus fechasse as portas. Ela era considerada por muitos como uma instituição comunista, especialmente porque abrigava docentes, alunos e funcionários russos. O cubismo foi estabelecido por Pablo Picasso e Georges Braque, que romperam com a ideia de que a arte deveria imitar a natureza. Em vez de seguir técnicas e perspectivas tradicionais, eles introduziram uma abordagem radicalmente nova ao fragmentar objetos por meio da abstração. Os trabalhos cubistas são frequentemente caracterizados por superfícies planas e bidimensionais, formas geométricas como cubos e múltiplos pontos de vistas. O futurismo foi um movimento artístico das vanguardas europeias que emergiu na Itália, buscando romper com a tradição cultural do século XIX. Iniciado como manifesto futurista de Filippo Marinatti em 1909, o movimento exaltava a tecnologia, a modernidade e a guerra como formas de renovação. Defendia a destruição de museus e a superação do passado.
O dadaísmo, ou movimento Dada, surgiu durante a Primeira Guerra Mundial como uma reação ao caos e à destruição do período. Fundado em Zurique em 1916 por artistas como Hugo Ball e Marcel Duchamp, o movimento desafiou as normas estabelecidas de arte com uma abordagem que valorizava o absurdo, o nonsense e o anti-arte. A influência do dadaísmo se espalhou por cidades como Paris e Nova York, levando uma crítica profunda às convenções artísticas e culturais da época. O surrealismo, que emergiu do movimento Dada em 1916, desafiou a razão e a lógica predominante na arte da época. Os surrealistas criticaram a mentalidade racionalista, atribuindo sua culpa a eventos como a Primeira Guerra Mundial, que acreditavam reprimir a imaginação. O Art Deco é um movimento nas artes decorativas e arquitetura que surgiu na década de 1920 e se consolidou na década de 1930. Influenciado por movimentos como o Art Nouveau e o Cubismo, o Art Deco incorpora elementos de diferentes culturas e da natureza. Apesar de ser um movimento antigo, o Art Deco continua vivo, principalmente em sua arquitetura, em várias partes do mundo com prédios icônicos, como por exemplo o Chrysler Building de Nova York. O expressionismo abstrato, moldado pelo legado do surrealismo, emergiu em Nova York após a Segunda Guerra Mundial e é frequentemente chamado de Escola de Nova York ou pintura de ação. Os artistas desse movimento romperam com convenções tradicionais, optando por espontaneidade e improvisação em suas obras. A colagem já era conhecida antes do século XX, mas era considerada uma brincadeira de criança. O cubismo foi o primeiro movimento artístico a utilizar a colagem. Os cubistas colavam pedaços de jornal ou impressos em suas pinturas. A colagem como procedimento técnico tem uma história antiga, mas a sua incorporação na geografia do século XX com o cubismo representa um ponto de inflexão na medida em que liberta o artista do jugo da superfície. Foi utilizada por Picasso e Georges Braque, entre outros. A pop art é um dos movimentos artísticos mais emblemáticos do século XX. Distante do expressionismo abstrato, o pop art usou objetivos cotidianos e populares para criar obras inovadoras que questionavam o consumismo e a mídia em massa. Essa abordagem representou uma mudança significativa no modernismo, introduzindo imagens reconhecíveis e acessíveis ao grande público. Artistas como Andy Warhol e Ray Lichtenstein foram pioneiros da pop art. O minimalismo surgiu em Nova York quando um grupo de artistas jovens começou a questionar as obras excessivamente expressivas do expressionismo abstrato. Em vez disso, o minimalismo enfatiza o anonimato e a materialidade das obras. A arte conceitual rejeitou os movimentos artísticos anteriores ao valorizar as ideias sobre os componentes visuais. Artistas criaram obras a partir de performance, elementos efêmeros e outras formas não tradicionais. A arte urbana, ou street art, é um movimento artístico-cultural que acontece nas ruas das cidades, criando uma fusão entre arte, discurso, cotidiano social e paisagem urbana. Sua expressão tem como pilar a liberdade artística, pois não precisa de tempo, espaço, reconhecimento ou vernissagens para acontecer.
O movimento Neopop Art é um movimento artístico pós-moderno que surgiu nas décadas de 1980 e 1990. É uma versão mais moderna das ideias dos artistas pop art dos anos 50 e se utiliza de algumas das suas ideias comerciais e de alguns aspectos kitsch. E assim terminamos com esse último movimento. Claro que faltaram alguns, e eu gostaria que vocês deixassem lá nos comentários qual foi o movimento artístico importante que você sentiu falta. Eu acredito que eu tenho abordado os principais movimentos, os quais fizeram verdadeiras mudanças no mundo das artes. Não esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos que gostam de arte. Canal Reis das Artes. Até breve.